Palavra de Deus proseada. Mais uma vez estamos aqui no Palavra de Deus proseada. Bom dia, irmão Jackson. Bom dia, irmão John. Bom dia a todos que nos acompanham. Mais uma vez é uma alegria estar aqui falando sobre a Sagrada Escritura. Vamos rezar para podermos melhor desfrutar deste grande tesouro que é a Palavra de Deus viva. Vamos pedir ao Espírito Santo para que ele venha em nosso. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Muito bem, irmão John, você que nos acompanha. Antes de nós hoje entrarmos propriamente na temática a ser trabalhada, gostaria, como nos comprometemos na semana passada, de responder as questões que foram enviadas para nós através do chat, tanto do YouTube quanto do Facebook. Gostaria de agradecer em particular ao irmão Hélio Vasconcelos, que fez uma pergunta aqui para nós, até a gente já respondeu nos comentários, né? Mas também é bom falar para todos que quiserem também. Ele pergunta o seguinte, que existem vários tipos de traduções da Bíblia, como nós mesmos havíamos comentado. E ele pergunta se tem alguma que é mais explicativa, ou seja, que pontue em cada parte, que muitas vezes pode ser bastante obscura as passagens, se há alguma tradução e alguma edição que é melhor explicada. E nós, conversando com o irmão John, sugerimos, então, a Bíblia do Peregrino, que é publicada pela editora Paulus. É uma Bíblia de uma tradução muito boa e, a despeito da tradução também, ela traz cada versículo comentado. Então é bom, se você quer seguir uma ordem de leitura, né? Ela traz versículo por versículo comentado. Então essa é a edição que nós indicamos. E, mais uma vez, obrigado ao Hélio, que nos fez a pergunta, e também reforço para você que acompanha esse programa, se quiser fazer a sua pergunta para nós, como falávamos, não somos grandes especialistas, mas vamos atrás do material. Também temos os padres em casa, que também podemos consultá-los, temos professores competentes em cada área, que quem sabe poderemos ajudá-los também nas matérias de dúvidas. Só um parêntese, irmão Jackson. A Bíblia do Peregrino, ela foi traduzida pelo professor Luiz, doutor, era padre jesuíta, e ele fazia esses comentários na sala de aula, e com seus alunos ele conseguiu compilar essa Sagrada Escritura explicada. Muito boa, muito enriquecedora e também de um cunho muito espiritual, né? A gente não pode, essa palavra aqui, ela não pode ser apenas intelectualizada. Isso. Ela deve ser rezada. Não pode ser apartada do sentido espiritual, né? Se ficarmos só com o material, jamais entenderemos a Sagrada Escritura. Muito bem. Então, retomando o que vínhamos trabalhando no encontro passado, o irmão John nos comentava sobre os critérios de canonicidade da Sagrada Escritura, ou seja, o que faz ou o que é necessário para que um livro sagrado seja introduzido aqui dentro do cânon da Bíblia, desse livro que, como o John mesmo falava, a Bíblia é uma biblioteca, uma coletânea de muitos livros que contam a história, primeiro do povo hebreu, depois da história de Jesus, da história dos apóstolos. E a nossa história também. Né? E a nossa história. Por consequência, a nossa história está aqui também. E, se bem me recordo, o primeiro critério, John, é a tradição apostólica. Isso mesmo. A antiguidade cristã. Isso. O segundo é o uso litúrgico. Ou seja, os textos que aqui estão devem ter embasamento no uso litúrgico das primeiras comunidades. Isso.
e especialmente na apologética, na Isso, defesa da fé. Isso mesmo. Depois, a aceitação universal, tanto ocidental Como oriental. E por último, e não menos importante, a mensagem consistente, ou seja, não pode ter grandes contradições dentro do corpo do texto e nem cheiro de heresias, né? Isso mesmo. Muito bem. Voltando então ao assunto, gostaria de perguntar, irmão John, também é um assunto que muitas pessoas têm curiosidade, como a Bíblia foi um livro compilado que demorou muito até chegar à sua forma atual, creio que todos têm a curiosidade de saber em que materiais ela foi escrita primeiramente. O Pentateuco, ele levou mais ou menos 600 anos para ser escrito. Só o Pentateuco. De passagem da tradição oral para as primeiras compilações. Sim, 600 anos. Para chegar à forma final, né, como a gente conhece. Isso. Os estudiosos dizem que foram 600 anos. Antes, até mesmo os padres da igreja acreditavam que tinha sido Moisés que tinha escrito todo esse livro. Os 5 primeiros livros, né? Os 5 primeiros blocos, o primeiro bloco, digamos assim, da Sagrada Escritura. Mas depois se foi vendo que cada passagem era datada de uma época, principalmente depois de exílio de Babilônia. Claro que tem muitas partes que é tradição anterior, mas os exilados precisavam de uma história, porque um povo sem história é um povo sem raízes. Nós temos que ter uma raiz, né? Temos que ter uma fé. Com certeza. Temos que viver. E os gregos, como nós bem sabemos, têm uma grande epopeia que conta a sua história. Hesíodo, Homero. E os hebreus também devem ter uma grande epopeia. Mas qual vai ser a diferença do hebreu para o grego? Os gregos têm semideuses. Os hebreus são simples camponeses que se deixam levar pela palavra de Deus. Essa é a grande diferença. Mas voltando à nossa questão, em que foram escritas? A grosso modo, em materiais da época, né? Em pedra. Você veja, pega aí o Deuteronômio, se você puder pegar o Deuteronômio. Tá. Lá no capítulo 27. No dia em que atravessardes o Jordão, para entrardes na terra em que Yahvé teu Deus te dará, erigirás grandes pedras e as cairás, e sobre elas escreverás todas as palavras desta lei, quando atravessares para entrar na terra que Yahvé teu Deus te dará. Pois bem, as primeiras escritas foram em pedras. Começaram a escrever em pedras para ser permanente. Não vamos pensar que foi todo o texto bíblico, mas... Ia dar muita coisa, né? Sim, mas pequenos fragmentos que eram para não esquecer. Porque antes de ser escrita, a palavra deve ser vivida. Primeiro contada, como falávamos anteriormente, vivida, depois escrita. Acho que nós comentamos isso, não foi no programa passado. Depois, escrita em couro. Se pegava o couro do animal e dessecava, né? Ia juntando e fazia aquela escrita. Um grande rolo descoberto em Qumran. Tem trechos do profeta Isaías, se não me falha a memória, do terceiro Isaías, todo escrito em couro. E grande parte da Sagrada Escritura, as pesquisas bíblicas foram bem enriquecedoras depois dessas descobertas. Só para o pessoal de casa ficar inteirado, esse Qumran era uma localidade onde ficava uma espécie de monges chamados essênios, né?
e ficavam nessa localidade. Então, foi devido à preservação feita por eles, ou pelo menos na localidade onde eles viviam, que foi achado esse escrito muito importante para nós hoje. Depois escrito em pergaminhos, por exemplo, os Salmos. Os Salmos era a Torá dos pobres. Quando formos rezar, ler a salmodia, vamos perceber que os Salmos são divididos em 5 grandes blocos, assim como é o Pentateuco. São 5 grandes livros. Não podiam ter todo o Pentateuco, né? Imagina, mas tinham pelo menos os Salmos. Era a oração dos pobres. Depois, escrito em papel, né? O papel foi inventado na China e só foi introduzido na Europa no século VIII, muito tempo depois. E muito tempo depois é que a Sagrada Escritura veio ser impressa como nós conhecemos. Foi depois da Reforma. Nós celebrávamos o grande São Bento, fundador dos mosteiros no Ocidente. E eles foram os responsáveis por preservar toda a Sagrada Escritura e a cultura helênica grega. Agora, o monge, ele é copista, mas muitas vezes ele não sabe ler. Ele passa 15 dias só para desenhar a primeira letra, né, que deveria ser bonita, elegante, para a abertura de um texto. E uma curiosidade acerca disso, né, que pode parecer estranho, né? Alguém que copia, mas é analfabeto. Por incrível que pareça, essas cópias feitas por monges que não sabiam ler são as mais autênticas que nós temos, tanto de textos culturais como da Sagrada Escritura. Por quê? Porque às vezes os copistas que sabiam ler, eles davam a sua interpretação ao texto, né, John? Sim. Isso aqui está meio estranho, quem sabe eu vou mudar um pouquinho. Já o que não sabia ler, ele copiava tal e qual, não é? Me faz me lembrar de Santo Efrem. Ele apagou um grande trecho, se não me engano, do profeta Isaías e deixou registrado as suas palavras. Eu creio que Santo Efrem pensou assim: da Sagrada Escritura já vai ter muita coisa, e de mim, pelo menos, deixar alguma coisa escrita. Alguma coisinha. Muito bem, eu acho que essa curiosidade que muitas pessoas têm dos materiais que foram primeiramente escrita, a Sagrada Escritura, a gente pode conversar um pouco sobre isso. Agora, uma outra questão, voltando ao que vínhamos falando no programa passado, ao ler o Antigo Testamento, o cristão que se debruça em cima, que estuda e que medita, pode ver que ele é como que dividido. Assim. Temos a parte da lei, a parte histórica, a parte profética, a parte sapiencial. Irmão John, em quantos blocos, digamos assim, o Antigo Testamento pode ser dividido? E qual o conteúdo deles? O Antigo Testamento ele foi dividido em 4 grandes blocos. 4 grandes blocos. Para melhor facilitar o encontro, né, o achar esses textos. Também a Bíblia hebraica é dividida. Mas nós vamos utilizar a maneira em que dividimos cristianamente. Então, temos o Pentateuco, como você bem falou, onde encontramos os livros Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Nós temos os livros chamados históricos. Mas quando vê históricos aqui, não pensar com os mesmos critérios que hoje temos de historicidade. É a história de Deus com o seu povo, Israel. Não segue esse modelo metódico que nós temos por história. Quer um exemplo? Para se compreender? Sim. Pegue o livro de Tobias.
Mas ele, irmão Jackson, tem um dado muito importante, o livro de Tobias, porque conta a história pós-acontecimento do exílio dos israelitas para a Síria. Quando falo israelitas, eu falo do Reino do Norte. Então, veja aí, encontrou o livro de Tobias? Encontrei. O capítulo 1, aí dos versículos 1 em diante, só a introdução. Aqui então, a história de Tobit, filho de Tobiel, filho de Ananiel, filho de Aduel, filho de Gabael, da descendência de Aziel, da tribo de Neftali, o qual, nos dias de Salmanassar, rei da Síria, foi exilado de Tisbé, que fica ao sul de Sebes, em Neftali, na Galileia setentrional, acima de Hassor, a oeste, ao sol poente e ao norte de Cefá. Veja aí que tem uma continuidade na história. O que aconteceu com esses exilados? Os judeus, com Esdras e Neemias, não poderiam aceitar muito bem esse livro. Por quê? Porque eles pregam uma raça pura. Mas para nós cristãos é uma graça muito grande. Temos um exilado do norte que é fiel e continua fazendo valer a palavra de Deus mesmo na diáspora. E nós cristãos, e os primeiros cristãos da época de Jesus, e ainda judeus da época de Jesus, tinham este livro como canônico. E ele está dentro dos livros, do bloco dos livros históricos. Esse é um exemplo. Na Bíblia protestante não encontramos ele. Também não encontramos 1º e 2º Macabeus. 1º e 2º Macabeus são livros, de fato, separados. Não é como 1º e 2º Samuel. Era um livro só, entende? Samuel. Sim. Mas, para ser mais didático, foi dividido. 1º e 2º Reis, mesma coisa. 1º e 2º Crônicas, mesma coisa. São livros históricos. A grosso modo, os livros históricos são Josué, Juízes, Rute, 1º Samuel, 2º Samuel, 1º Reis, 2º Reis, 1º Crônicas, 2º Crônicas, Tobias, Judite, Ester, 1º e 2º Macabeus. Esses são o bloco dos livros históricos. E levou muito tempo para ser escritos, para ser recolhidos. Veja que esse daí é um exilado da Síria. Como se chegou a esse material? É uma grande pergunta. Pegue lá o livro de Ester. Encontrou o livro de Ester? Encontrei. Então, o capítulo 1, o versículo 1a. E o capítulo 1, novamente, o versículo 1. Esse livro, ele foi escrito assim porque tem partes em hebraico e parte em grego. Então, a parte que foi em hebraico, esse texto, os judeus aceitaram, como também os protestantes. A parte em grego, que era de um hebraico muito antigo, que só quem dá testemunha é São Jerônimo e Tertuliano, não foi aceito pelos protestantes. Muito bem, então começando pelo 1a. No 2º ano do reinado do grande rei Assuero, no 1º dia de Nisã, veio um sonho a Mardoqueu, filho de Jair, filho de Semei, filho de Cis, da tribo de Benjamim. Agora, versículo 1. Eis o que aconteceu no tempo de Assuero. Este Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Percebe que nós já estamos aí em uma outra grande dominação. A dominação persa.
Então, a Sagrada Escritura, ela foi sendo compilada, Deus foi se revelando ao longo dessa história, seja com homens, ou seja, com mulheres. E aqui tem um grande exemplo clássico de uma mulher, Esther. que é Esther. Creio que nosso tempo já está esgotado, ficamos por aqui entre estes 2 blocos, né? São 4 blocos, ainda falta 2. Mas vamos indo aos poucos, aqui nós não temos nenhuma pressa. E para encerrar o nosso programa de hoje, nós vamos encerrar com um trecho do Deuteronômio, que fala sobre a palavra de Deus viva, que está presente no meio de nós e não pode ser apenas na letra fria da Bíblia. Ela tem que ser encarnada. Por isso que a palavra, se fez carne e habitou entre nós. Antes de tudo, é preciso vivê-la. É tão provado que é preciso viver, que os evangelhos, eles no primeiro momento não foram escritos. Estava tão vivo na memória dos primeiros cristãos, que só a partir da segunda geração é que começam os escritos. Muito bem. Eu vou ler aqui a passagem do Deuteronômio 30, versículos 11 até o 14. Porque este mandamento que hoje te ordeno não é excessivo para ti, nem está fora do teu alcance. Ele não está no céu para que fiques dizendo: quem subiria por nós até o céu para trazê-lo a nós, para que possamos ouvi-lo e pô-lo em prática? E não está no além-mar para que fiques dizendo: quem atravessaria o mar por nós para trazê-lo a nós, para que possamos ouvi-lo e pô-lo em prática? Sim, porque a palavra está muito perto de ti, está na tua boca e no teu coração, para que a ponhas em prática. Justamente. A palavra, ela não está distante de nós. Ela está próxima de nós. Ela está em nosso coração. E que palavra é essa, senão o amor? Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. As 10 palavras ditas no Sinai, até hoje, devem ser vividas e praticadas. Uma pequena modificação tem dessas palavras agora na cristandade, mas em sua essência é a mesma coisa. Elas permanecem. E vamos relembrar essas palavras como oração e oração final. Agradeço também mais uma vez ao Hélio, que mandou o seu questionamento. Você também que se sentir à vontade em escrever para nós, mandar a sua dúvida, a sua curiosidade. Eu e o irmão John, também os padres aqui da casa, ficaremos felizes em ajudar. Isso mesmo. E no próximo programa, no próximo bloco, se assim podemos dizer, nós iremos começar falando da literatura sapiencial, e dizendo quais são os livros que tem na literatura sapiencial, na literatura profética. Muito obrigado por nos acompanhar e vamos começar, sim, lendo trechos da Sagrada Escritura e entendendo como os padres da Igreja interpretaram e como é que está sendo vivido atualmente esse texto sagrado. Por quê? Como diz o Catecismo da Igreja Católica, um catecismo deve apresentar organicamente o magistério, a Sagrada Escritura, a tradição e a herança dos padres da Igreja, que nos deixaram com grande graça, essa palavra viva e eficaz para encarnar a palavra de Deus no cotidiano. Muito obrigado, ótimo dia. Muito obrigado, irmão Jacques. Obrigado pessoal de casa. Até a próxima.